Existe uma armadilha invisível que captura mais pessoas do que qualquer erro técnico, mais do que falta de talento, mais do que azar. Ela não aparece como ameaça, não soa agressiva e por isso mesmo é quase sempre acionada automaticamente. É a armadilha da defesa. O momento exato em que alguém te confronta, questiona seu valor, distorce suas intenções ou lança uma acusação velada, e você sente o impulso imediato de explicar, justificar, corrigir a narrativa. Parece racional, parece maduro, parece justo, mas é exatamente aí que o jogo vira contra você. Porque no segundo em que você se defende, você aceita um enquadramento que não escolheu. Você entra em um jogo que já começou com você em desvantagem. E o que pouca gente entende é que, no jogo psicológico, quem reage primeiro quase sempre perde. Desde cedo somos treinados para acreditar que nos defender é virtude, que explicar é sinal de honestidade, que esclarecer resolve conflitos. Mas essa lógica funciona apenas em ambientes onde não há disputa de poder, status ou percepção. No mundo real, nas interações sociais, profissionais e emocionais, o efeito é o oposto. Quem se defende transfere autoridade. Quem se explica concede controle. Porque ao responder a uma acusação, mesmo injusta, você comunica algo silencioso e profundo. O julgamento do outro importa. E quando isso acontece, o centro da narrativa deixa de ser você, passa a ser a interpretação alheia sobre você. É por isso que a armadilha da defesa é tão eficaz. Ela se disfarça de bom senso, mas opera como submissão simbólica. Você não está apenas respondendo a palavras, está validando o direito do outro de te colocar em posição de réu. E no tribunal social, quem se explica já está sentado no banco dos acusados. Observe com atenção. Pessoas realmente poderosas raramente se justificam. Elas não correm atrás de esclarecimento, não corrigem cada mal-entendido, não tentam parecer boas o tempo todo. Elas entendem algo que a maioria ignora. Percepção é mais forte do que explicação, e presença é mais forte do que argumento. Quando alguém te acusa e você se apressa em negar, você oferece algo valioso demais, previsibilidade emocional. Você mostra onde dói, o que te afeta, o que te tira do eixo. E pessoas instintivamente usam isso, não porque sejam más, mas porque o jogo social funciona assim. Onde há reação, há alavanca. Onde há justificativa, há controle. Quanto mais você explica, mais o outro percebe que pode te conduzir emocionalmente, e isso não gera respeito, gera leitura, gera vantagem. Existe um padrão recorrente em ambientes de poder. Quem se defende demais começa a parecer inseguro. Quem corrige cada acusação começa a parecer culpado. Não porque seja, mas porque o cérebro humano associa a defesa excessiva à fragilidade. O observador não está analisando fatos, está lendo postura, está sentindo energia, está avaliando quem parece estável e quem parece pressionado. E a verdade incômoda é esta: o jogo nunca foi sobre estar certo, sempre foi sobre parecer inabalável. A armadilha da defesa se torna ainda mais perigosa porque ela oferece alívio momentâneo. Você explica, se justifica, fala tudo o que sente e por alguns segundos sente que recuperou o controle. Mas o custo vem depois, porque agora o outro sabe que você reage, sabe que você precisa ser compreendido, sabe que você entra no jogo quando provocado, e a partir desse momento, cada nova interação carrega uma sombra de desvantagem. Você virou previsível, e previsibilidade é a matéria-prima da manipulação. Pense nas situações mais comuns. Uma reunião em que alguém questiona sua decisão de forma sutil, um comentário passivo-agressivo em público, uma crítica disfarçada de preocupação. O impulso imediato é explicar, mostrar lógica, defender sua intenção. Mas ao fazer isso, você entrega o ritmo da interação. A sala deixa de observar o ataque e passa a observar a sua reação. E isso muda tudo, porque agora você não é mais o ponto neutro da cena. Você virou o foco. E foco sob pressão quase nunca favorece quem reage. A armadilha funciona também em relações pessoais,
Quando alguém diz, você mudou, você está frio, você não se importa mais, a pessoa comum entra em pânico emocional. Começa a listar razões, intenções, sentimentos, tenta provar algo. Mas o que realmente acontece é uma inversão de poder. Quem acusa define o enquadramento emocional. Quem se defende tenta sobreviver dentro dele. E quanto mais tenta, mais parece dependente da validação do outro. Isso não aproxima, isso desequilibra. Existe uma diferença brutal entre responder e se defender. Responder é escolha, defesa é reflexo. Responder mantém controle, defesa entrega controle. O problema é que a maioria nunca aprende a pausar entre estímulo e resposta. E é nessa pausa que o jogo psicológico se decide, porque quando você não se apressa em se explicar, algo estranho acontece no ambiente. O vazio se instala, a acusação fica suspensa no ar, e quem acusou começa a sentir desconforto, começa a se perguntar se exagerou, se foi longe demais, se entendeu errado. O peso muda de lugar. Esse é o ponto que poucos dominam. O silêncio estratégico, a resposta mínima, a ausência de reação imediata não são passividade, são domínio. São formas de obrigar o outro a sustentar a própria acusação sem o apoio da sua energia emocional. Quando você não se defende, você força o outro a lidar com o próprio ataque, e nem todos suportam isso. Muitos se enrolam, se explicam demais, se expõem, e sem que você diga uma palavra, o jogo vira. Há um momento específico em que isso se torna visível. É quando alguém lança uma provocação esperando uma reação emocional e encontra calma. Não frieza teatral, mas presença sólida, um olhar firme, uma postura tranquila, talvez uma resposta curta, talvez nenhuma. Esse momento cria uma assimetria poderosa, porque agora o outro está falando sozinho e quem fala sozinho começa a parecer instável. Enquanto isso, você parece centrado, não porque explicou algo, mas porque não precisou. O clímax desse jogo psicológico acontece quando você percebe que não precisa vencer a discussão, precisa apenas não entrar nela. A maioria das batalhas sociais não são vencidas com argumentos, mas com enquadramento. E quem se defende aceita o enquadramento do outro. Quem não entra, mantém o próprio. Essa é a virada de chave. A compreensão de que a armadilha da defesa não é sobre palavras, mas sobre posição. Existe uma falsa crença de que se você não se defender, as pessoas pensarão que você é culpado. Isso só é verdade quando sua postura é frágil, quando sua presença é hesitante. Mas quando você sustenta uma calma sólida, a ausência de defesa comunica algo completamente diferente: segurança. As pessoas não pensam, ele não respondeu porque é culpado. Pensam, ele não respondeu porque não precisa. E essa diferença é abissal. É aqui que o jogo psicológico se torna realmente sofisticado. Porque não se trata de nunca falar. Trata-se de escolher quando falar. Trata-se de responder sem se justificar, de afirmar sem explicar, de encerrar sem convencer. Frases curtas, neutras, fechadas. Anotado. Entendo seu ponto. Não vejo dessa forma. Sem energia emocional, sem urgência, sem necessidade de aprovação. Isso não alimenta o conflito, isso o esvazia. Quanto mais você domina isso, mais sua presença muda. As pessoas começam a pensar duas vezes antes de te confrontar, não porque você seja agressivo, mas porque você é ilegível. Elas não sabem como você vai reagir, não sabem se vão conseguir te desestabilizar. E o ser humano evita o que não consegue prever. É assim que respeito se constrói silenciosamente, não por imposição, mas por percepção. A armadilha da defesa também se manifesta no ambiente digital. Comentários, ataques, insinuações. O impulso é responder, esclarecer, mostrar contexto. Mas na arena pública, cada defesa vira combustível. Quanto mais você explica, mais o ataque parece relevante. Quanto mais você reage, mais você amplia o alcance do problema. Quem entende o jogo não corre atrás de inocência. Ele redefine o enquadramento, ou simplesmente não o valida. E muitas vezes, a ausência de resposta é o que encerra a narrativa. O ponto mais difícil de aceitar é este.
Você não precisa que todos entendam você. Precisa apenas não parecer afetado. O mundo não respeita quem tenta ser amado o tempo todo. Respeita quem parece autossuficiente emocionalmente. A armadilha da defesa captura justamente aqueles que querem ser vistos como bons, justos, corretos. E quanto mais tentam provar isso, mais parecem frágeis. Não porque sejam, mas porque estão jogando o jogo errado. Existe uma fase final nessa transformação. É quando você deixa de ver acusações como ameaças e passa a vê-las como testes. Testes de controle emocional, testes de presença, testes de maturidade psicológica. E quando você passa nesses testes, algo muda na forma como o mundo te trata. Menos provocações, menos tentativas de te enquadrar, mais cuidado, mais cautela. Não porque você se tornou duro, mas porque se tornou sólido. A verdadeira vitória nesse jogo não é humilhar o outro, é não precisar fazer nada para vencer. É deixar que a própria postura resolva o conflito. É sair da arena sem marcas, enquanto o outro fica exposto pela própria tentativa de ataque. Esse é o poder invisível que nasce quando você abandona a armadilha da defesa. Você deixa de viver reagindo, passa a viver definindo. E agora a pergunta inevitável. Quantas vezes você entrou nesse jogo sem perceber? Quantas vezes se explicou demais? Quantas vezes tentou corrigir uma percepção que nunca esteve sob seu controle? Quantas vezes saiu de uma interação se sentindo menor, cansado, drenado, mesmo tendo razão? Isso não foi falta de argumento, foi excesso de defesa. A mudança começa quando você decide pausar, quando decide não responder imediatamente, quando decide sustentar o desconforto do silêncio ou da resposta mínima. No início isso parece estranho, parece antinatural, mas com o tempo vira força. E essa força muda a dinâmica ao seu redor. Pessoas sentem, percebem, ajustam o comportamento, porque o jogo psicológico responde a sinais, não a discursos. Se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento você se viu nessas situações, escreva nos comentários: "Eu não jogo na defesa". Não como frase bonita, mas como compromisso interno, um lembrete público de que você entendeu o jogo e decidiu sair da armadilha. Se inscreva no canal, porque aqui não falamos sobre agradar, falamos sobre dominar o próprio eixo emocional. Falamos sobre presença, percepção e poder psicológico real. Curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas que ainda estão presas nessa armadilha invisível, gastando energia tentando provar algo para quem não tem autoridade sobre elas. Você não precisa convencer, não precisa se explicar, não precisa reagir a tudo. A partir do momento em que você entende isso, o jogo muda, e quem não percebe, continua jogando para perder.